Paz e bem, estamos nós aqui para mais um episódio da nossa série sobre a vida de oração. Hoje falando sobre a Lécio Divina. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, quero mais uma vez te lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, habilite as notificações, compartilhe, curta, comente este vídeo e os outros, e assim o nosso apostolado de evangelização vai poder crescer para a glória de Deus, para o bem dos homens. Nós queremos que esta boa notícia, nós queremos que esta boa nova chegue ao coração, aos ouvidos de muitas pessoas. Então, não esqueça, se inscreva se você ainda não é inscrito, habilite as notificações, comente e compartilhe. Faça isso, por favor, tá certo? Deus te abençoe. Bem, nós vamos falar hoje sobre a Lécio Divina, uma palavra de origem latina que quer dizer leitura divina. É a leitura divina da palavra de Deus. Lembramos que no nosso segundo episódio nós falamos sobre a vida de oração e as Sagradas Escrituras. A importância, o fundamento, a necessidade que nós temos de, na vida de oração, incorporarmos, praticarmos, colocarmos em nosso hábito a leitura, da palavra de Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Lécio Divina, que é essa leitura orante. É fato que muitas pessoas compartilham de uma certa dificuldade, às vezes, esta dificuldade muitas vezes, digo com toda a propriedade, por escutar muitas pessoas e ajudá-las neste processo também, de fazer essa transição de compreensão, porque muitas vezes é uma dificuldade que não se é, na verdade, uma dificuldade, mas se imagina uma grande dificuldade em ler a palavra de Deus. Mas não, é algo que no nosso cotidiano, com a ação do Espírito Santo, vai fluindo, e o próprio Deus vai nos conduzindo. E a leitura divina da palavra, ou seja, a Lécio Divina, é um método de leitura eficaz para nos ajudar a incorporar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, na nossa vida de oração. As tuas palavras, Senhor, são luz para os meus pés, luz para os meus passos, lâmpada para a minha vida, diz o salmista. Então nós precisamos sim estarmos ligados, estarmos em comunhão, estarmos atentos a esta palavra, A liturgia da igreja nos traz a palavra todos os dias, a liturgia das horas nos traz a palavra de Deus todos os dias, e nós também podemos e devemos ter este acesso à palavra de Deus no nosso cotidiano. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a Lécio Divina. A Lécio Divina, como eu falei, é um método, é uma prática de ler a palavra de Deus. Então, nós vamos falar de 4 passos para se fazer a Lécio Divina. Primeiro, você encontra um lugar, É muito interessante no aspecto da vida de oração a gente entender a necessidade do lugar, Claro, o lugar físico, mas também um lugar interior, ou seja, buscar um lugar físico, que facilite o nosso lugar interior, este lugar onde a gente vai encontrar a Deus, onde a gente vai falar com Deus, onde a gente vai entrar em sintonia com o Senhor. Então, primeiro momento, para a organização da Lécio Divina, antes de entrar nos passos, é encontrar esse espaço, encontrar este lugar, ter a palavra de Deus em mãos. É muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus em mãos, De maneira especial mesmo, a palavra de Deus, a Bíblia, escrita. Eu sei que muitas vezes a gente também tem acesso à palavra de Deus por aplicativos, Bíblias em aplicativos, mas também é muito interessante ter a palavra de Deus como um livro ali mesmo, físico, aqui nas nossas mãos, onde a gente vai poder mexer, onde a gente vai poder... Porque isso também na prática, sabe, ajuda a gente a entender onde estão determinados livros, a entender os capítulos, os versículos, muitas vezes a ler os rodapés, os comentários acerca daqueles versículos, daqueles textos, outras citações que estão ligadas
aquele texto. Então, na verdade, a gente vai se habituando, a gente vai se tornando íntimo do manuseio, nós podemos dizer assim, da palavra de Deus, e a gente vai deixando este medo, né? A gente vai deixando essa expectativa medrosa de não saber mexer, né, na palavra de Deus. Não, a gente precisa ter essa prática. Então eu sempre indico, sempre falo para as pessoas que acompanham, olha, é necessário. Tudo bem que numa viagem, tudo bem que dentro de um ônibus, muitas vezes, em uma situação atípica, a gente precisa ali acessar por um app, acessar ali por uma página, né, a palavra de Deus, mas é muito importante que nós a tenhamos, é muito importante que nós possamos manusear a palavra de Deus, porque a partir do próprio manuseio a gente vai se tornar íntimo desta palavra. É tão interessante isso, gente, porque quando a gente vai se tornando íntimo da palavra de Deus, da Bíblia, né, da nossa Bíblia, ou seja, da Bíblia que nos pertence, que a gente tem, a gente de fato vai traçando as folhas e a gente consegue ir de um lugar a outro com muita facilidade, porque a gente vai se tornando íntimo daquele objeto, né? Aqui, o objeto sagrado, que é a palavra de Deus. Então é muito importante isso também, certo? Então, ter o espaço, ter a palavra de Deus. É muito importante também na vida de oração um diário, né? Um caderno, um lugar onde você possa também tomar nota, né? Daquilo que a oração fizer surgir dentro de você. Isso também é muito importante. Depois a gente vai conversar mais sobre esse processo quando tocarmos em outros tópicos sobre a vida da oração, mas para a Lécio Divina também é importante que a gente tome nota, que a gente tenha um lugar. Então, o espaço, o lugar, a palavra de Deus, né? Um caderno ali, um diário, uma caneta, né? Para tomar nota, se necessário, de alguns sentimentos e outras situações que possam surgir da nossa meditação, da nossa contemplação na Lécio Divina. E, é claro, a boa vontade, né? O desejo de querer estar, né? O desejo e a vontade de querer estar, né? Muitas vezes a gente não vai ter o desejo, né? O sentimento assim prazeroso de, agora eu tô com essa sede de rezar. Não, muitas vezes a gente vai estar cansado, muitas vezes a gente pode estar irritado, muitas vezes a gente pode achar que outras coisas são mais importantes do que falar com Deus ali. Então isso é uma verdadeira conversão que a gente vai passando ao longo da vida. Mas, independente do desejo, é a vontade deliberada de dizer, não, eu vou. Não, agora é a hora da minha Lécio, agora é a hora da minha comunhão com o Senhor através da sua palavra. Eu preciso empenhar isso na minha vida, eu preciso ter este costume na minha vida. Então, feita essa pequena introdução sobre a Lécio, daquilo que nós precisamos ter, que nós precisamos articular ali, organizar, para de fato fazer a nossa Lécio Divina. Então, como é que funciona a Lécio Divina? A Lécio Divina, como a gente já disse, repetindo a leitura orante da palavra de Deus. Então você vai para esse espaço, para este lugar, esse momento, melhor dizendo também de oração, traça sobre si o sinal da cruz, né? Faz uma invocação ao Espírito Santo. De maneira especial pode-se rezar a oração do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, pode-se rezar também o Veni Creator, enfim, mas se faz uma oração porque, de fato, o Espírito Santo é esta pessoa da Trindade que vai nos conduzir. Lembremos daquilo que Jesus disse aos seus discípulos, olha, quando vier o Paráclito, ele vos ensinará tudo, né? Ele vos conduzirá à verdade. Então, é o Espírito que faz, que realiza em nós esta ação, né? Que realiza em nós esta graça. Então, é importante, neste momento inicial da Lécio,
fazer esta oração, essa entrega ao Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Pedir que o Espírito Santo nos leve ao entendimento reto daquilo que Deus quer falar para nós com aquela palavra, com aquele versículo, né? Então isso é muito importante. Feito isso, invocado o Espírito Santo, eu vou para a leitura do texto. Padre, mas que texto eu vou ler? Eu estou começando do zero, eu não sei como é isso, eu tenho um desejo, eu tenho a vontade de mergulhar na palavra de Deus, de fazer a leste divina, mas existe algum texto específico por onde a gente deve começar e tem que ser com esse determinado texto? Bem, não existe um texto específico para se fazer a leste, né? Então a gente pode fazer a leste do Evangelho diário, né, de todos os dias, que a liturgia da igreja nos concede. Eu posso organizar a minha lécio de maneira categórica, né? Ou seja, eu digo, este mês eu vou fazer a lécio do Evangelho de Marcos. Então, eu vou separar ali os capítulos, os versículos, que a cada dia eu vou fazer a minha lécio, tá? Tá vendo já que é preciso uma organização, né? Então, você não faz assim também de qualquer jeito. Ah, eu quero fazer a lécio das cartas de São Paulo aos Romanos. Então, eu pego as cartas, então, tal dia eu vou fazer a lécio com o primeiro capítulo, de tal versículo a tal versículo. Então, eu vou organizando. Claro, se a gente não tem muita prática ainda, o que eu aconselho? Né? Qual o meu conselho como padre para muitas pessoas que atendo e digo? Como é que nós devemos então proceder? O Evangelho diário. A igreja, de forma muito santa e sábia, já nos concede a liturgia anual, né? E nesta liturgia anual nós temos sempre uma leitura, nós temos sempre um salmo, nós temos sempre um evangelho. Então eu escolho ali um desses livros, né? Aconselho que, de maneira especial, os evangelhos, né? Como falei no segundo episódio, já que a vida da oração também se trata desse conhecimento de Jesus, então mergulhemos primeiro nos evangelhos. Então eu vou ali fazendo a minha lécio do evangelho diário. Então, se eu estou começando do zero, se eu não sei por onde ir, a igreja já nos aponta um caminho. O Espírito Santo, na verdade, já nos aponta o caminho pela igreja. Então, peguemos o evangelho diário. Então, feito isso, pego o Evangelho diário e vou para o primeiro passo da Lécio Divina. São 4 passos a Lécio Divina. E o primeiro passo é a leitura. A leitura é o primeiro passo. Então, de fato, eu leio o texto, de preferência mais de uma vez, no mínimo umas 3 vezes, eu leio aquele texto calmamente, né? Eu leio aquele texto moderadamente, leio aquele texto ruminando aquelas palavras, né? Então é importante isso, estar atento aos detalhes, ao ambiente, ao desenrolar dos acontecimentos, as personagens que aparecem no texto, quais são os diálogos, as reações das pessoas ali, procurando perceber os sentimentos, as questões mais interessantes, as palavras e trechos que chamam mais atenção na oração. Aqui eu abro um parênteses, porque a palavra de Deus, na ação do Espírito, ela tem esse poder, ela tem essa graça, ela existe aquele momento que quando a gente está lendo ali, isso você vai ver na prática, tá certo? Você vai ver isso na vida. Quando a gente está lendo ali aquele trecho, de repente aquela palavra assim fala para nós. Tem um padre amigo que sempre diz isso, é como se as palavras saltassem e de repente você vê aquela palavra saltar e chega, né, alcança o teu coração e você, nossa, se prende naquilo, se prende naquele versículo, se prende naquela palavra. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe do que nós necessitamos, da nossa sede, e o Senhor quer nos conduzir. Então, sabiamente, o Espírito Santo faz isso. Então, é importante a leitura. Este é o primeiro passo. Então, eu faço essa leitura 1, 2, 3 vezes, tendo atenção a tudo isso que nós falamos aqui. Tá certo? Isso do texto que você escolheu
para os iniciantes do Evangelho do dia. Depois eu venho para o segundo passo. O primeiro passo, a leitura. O segundo passo, a meditação. Meditação. Ou seja, já li aquele texto mais de uma vez, já li fazendo o trabalho de entrar no texto, né? de entrar naquela história, de deixar aquela história também falar no meu coração. Agora eu paro para meditar. Então, o que é que aquele texto, de forma pessoal, está me falando? O que é que este texto, de forma geral, ou aquele trecho que de repente saltou, né, como eu falei, aquele trecho que de repente tocou o nosso coração, está falando para nós, está falando para mim, né? Que palavra é essa que está falando para mim? A gente lembra dos discípulos de Emaús, mas não ardia o nosso coração quando ele nos falava. Então, que palavra arde ali no meu coração? Então, eu começo a meditar. Então, este é o momento em que nós nos colocamos diante da palavra. É o momento de ruminar a palavra, é o momento de saborear a palavra, de maneira específica aquela palavra, aquele versículo dentro do texto que me chamou a atenção, né? É interessante porque tem o texto por inteiro, mas à medida que a gente vai lendo e vai fazendo esse processo, a gente vai entrando numa identificação com algo que o Espírito vai conduzindo. Então, não tem como eu dizer tudo aqui para você, porque é uma experiência, né? Você vai fazer a experiência, mas normalmente, via de regra, é isso, né? Então, o que é que essa palavra está me dizendo? Então, aí eu começo a ruminar, a saborear aquela palavra. Na meditação, nós vamos nos questionando com aquela palavra, porque de repente aquela palavra falou algo para mim. De repente aquela palavra denunciou algo da minha vida, do meu comportamento. De repente aquela palavra soou como uma solução, como um caminho, como um renovo. Então eu começo a me confrontar, a me questionar com aquela palavra, né? E aí a gente vai fazendo com que esta palavra de fato vá passando na nossa vida. E tudo isso a gente faz com o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, né? Na verdade, é o Espírito Santo que faz em nós. Então, a gente vai se demorando neste momento. Padre, quanto tempo eu devo ficar neste momento? Se tratando do teu tempo de oração, se tratando do teu momento de oração, não existe um tempo específico. Eu não vou falar aqui de um tempo específico ou de minutos específicos, mas eu vou dizer que você precisa meditar, que você precisa se demorar neste momento. E aí o próprio Espírito Santo de Deus vai agindo no decorrer da sua vivência da Lécio Divina diária. Também você vai sentindo por natureza, sentindo por inspiração do Espírito Santo a necessidade de se demorar, enfim. Então, é algo muito pessoal, mas é preciso saborear. Então, ninguém saboreia nada rapidamente, né? Isso é um fato. Ninguém saboreia, ninguém medita, ninguém saboreia nada, né? Engole uma comida, né? Se a gente pega a comida e se a gente engole, muitas vezes a gente não sente nem o sabor. A gente não consegue nem dizer que tem quais os temperos que tinham ali, quais os sabores que a gente conseguiu identificar ali, né? E uma experiência como essa é terrível para o chefe, né? Para aquela pessoa que cozinha, que você não consegue saborear. Então, é preciso de um tempo. Feito isto, a gente vai para o terceiro passo. E o terceiro passo é a oração. Padre, a oração, e eu não estava rezando? Bem, toda Lécio é a oração. De fato, todo este momento é uma oração. Mas a oração é o meu falar com Deus, como a gente tem conversado desde o primeiro episódio. Então, tudo o que nós fomos vivendo é como se fosse uma preparação para esta oração. Nós podemos dizer assim, é uma antessala. Quando a gente entra em uma casa, em um lugar,
para se chegar à sala do rei, né? Vamos pensar num castelo, a gente primeiro passa por uma antessala. Então, você não entra já na sala, você passa por uma antessala. Então, a leitura, a oração inicial, perdão, a leitura, a meditação é essa antessala. Aí agora a gente adentra na sala, ou seja, se tudo que eu meditei, se tudo que eu ruminei, né, é palavra de Deus, é o Senhor que fala a mim, o que eu agora, na minha oração, vou falar para o Senhor? Porque a oração é isto, é a minha conversa com o Senhor. Então, o que eu vou responder ao Senhor? O que eu vou dizer ao Senhor diante de tudo isso que eu meditei? Então, o que o texto me faz responder ao Senhor. Este é o momento da oração. A oração, ela nasce, então, como fruto dessa meditação sobre o texto. Né? Os sentimentos nos levam a dar uma resposta a Deus através da fé, né? Através do Espírito Santo, nos é suscitado um louvor, a súplica, a oração, a penitência, a oferta, a entrega. Então eu vou movendo as palavras externamente ou internamente na minha mente diante do meu Senhor, diante daquilo que eu ouvi, diante daquilo que a palavra de Deus trouxe para a minha vida. Com isso, né? Isso também é um momento, né? Esse terceiro passo também é um momento onde a gente também se demora, né? A gente também entra ali no diálogo com Deus, entra na sala, né, do trono onde está o Senhor, e a gente vai conversar sobre tudo aquilo, né? E uma conversa amiga, né? Uma conversa amiga. Olha, a vida de oração a gente tem que sempre tomar isso. Como Teresa diz, Teresa de Ávila, né? Um trato de amizade. Então, muitas vezes a gente imagina o Senhor como aquela pessoa formal, né? Um amigo não trata um outro de maneira formal, né? Um amigo não trata um outro assim. Um amigo não trata um outro assim. Então, é preciso deixar as formalidades diante do Senhor, né? Me entendam aqui, eu estou falando no sentido do diálogo, da oração, e conversar com o Senhor como amigo. Eu conheço uma pessoa, uma vez ouvi um testemunho dela dizendo, para mim, aquilo foi comovente, uma pessoa simples, né, na sua vida, assim, de conhecimento, de tudo, e ela dizia que sentava na cama e dizia, Jesus, senta aqui comigo. E ela começava a dizer da vida dela, das coisas que ela estava vivendo, das preocupações, das alegrias, das felicidades. Isso dependia muito de cada momento, mas ela ia ali conversando com o Senhor. Né? Então isso era muito importante. Então é dessa maneira a nossa oração. Quando a gente entra na sala, a gente está diante do Rei. Nós estamos com o Rei. Então conversemos com o Senhor. Claro, isso é um processo, né? Um processo de intimidade, um processo de crescimento. E por fim, o último passo é a contemplação, ou seja, o que é que esta palavra fez em mim, o que é que esta oração fez em mim. É o próprio Deus agora que age na nossa vida, né? Diante da abertura que eu dou ao Senhor, através da leitura divina, né? Através da leitura orante, a abertura, o acesso, o livre-arbítrio que eu dou ao Senhor. Então, Deus, o próprio Deus vai me transformar. Então, o que é que esta palavra faz em mim? Então, eu dou a permissão para que a ação de Deus aconteça na minha vida. Então, a contemplação, que é este último passo, é concretizar, colocar em prática, né? Aquilo que eu experimentei no coração, aquilo que Deus falou-me, aquilo que Deus me conduziu naquele momento. Na contemplação, nós somos impelidos a ser como Cristo. Então, o fim de tudo é Cristo, né? É o Senhor. Então, a nossa vida, a nossa meditação, a nossa oração é para que no fundo, no fim, nós nos tornemos outros Cristo. Como São Paulo, né? Mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí, dessa maneira, meus queridos, nós fazemos a Lécia Divina, né? Como você viu, não é algo
tão complexo. Não é algo, na verdade, complexo, complicado, é simples. Né? Todos nós podemos ter esse acesso, fazer isso. E eu lhe digo, faça isso na sua vida. Nós estamos também neste mês da palavra, setembro. Este vídeo está saindo agora, no dia 1º de setembro, né? Um mês da palavra de Deus. Então, de fato, levando a sério a nossa vida de oração, o crescimento da vida de oração que nós necessitamos, busquemos fazer a leste divina. Só relembrando aqui os 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Que Deus te abençoe e que você possa fazer essa experiência verdadeiramente com a leste divina, com a palavra de Deus, e que esta experiência te transforme. E se você abrir o coração de verdade, com fé, ela te transformará. Deus te abençoe. Lembrando mais uma vez, você que ficou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, de habilitar as notificações, né, para sempre, quando chegar um vídeo novo, você receber a notificação, compartilhar, curtir, comentar. Isso é muito importante para este apostolado de evangelização e mais pessoas fazerem a experiência de Deus. Deus te abençoe.